O maior inimigo do homem moderno não é a fome, não é a guerra, não é a violência. O maior inimigo é o ruído. O ruído das opiniões alheias, das notificações que nunca cessam, das vozes que tentam moldar quem você deve ser. Somos treinados para temer o silêncio, como se nele houvesse algo sombrio e ameaçador. Mas é exatamente nesse espaço de quietude que os estoicos encontraram sua fortaleza. Porque o silêncio não distrai, não ilude, não mascara, ele revela. Marco Aurélio, mesmo como imperador, cercado de bajuladores, guerras e decisões que poderiam alterar o destino de Roma, buscava a solitude da madrugada para escrever suas meditações. Ele não escrevia para o mundo, escrevia para si. Ali, diante da solidão da própria mente, era obrigado a encarar suas fraquezas, sua raiva, sua impaciência, seus medos. Essa prática se tornou sua disciplina silenciosa, sua forma de blindar a mente contra o caos externo. E você? Quando foi a última vez que esteve em silêncio absoluto, sem uma música de fundo, sem rolar uma tela, sem fugir para qualquer distração? Se não consegue suportar nem alguns minutos consigo mesmo, isso é um sinal de alerta. Você ainda não domina a si mesmo. A solitude é o espelho mais cruel, mas também o mais honesto. Nela, você descobre quem realmente é, quando as máscaras caem, quando não existe plateia para aplaudir, nem juízes para criticar. A sociedade atual tem medo desse encontro. É mais fácil se perder no barulho, porque o barulho mantém você distraído. Mas os estoicos sabiam que fugir do silêncio é fugir de si mesmo. E fugir de si mesmo é perder a guerra antes mesmo de lutar. Imagine sua mente como um campo de batalha. De um lado, suas paixões, seus desejos descontrolados, sua ansiedade. Do outro, sua razão, sua serenidade, sua capacidade de observar sem se deixar arrastar. No silêncio, essas forças se encontram frente a frente. É desconfortável, porque você verá o que tenta esconder, mas também é libertador, porque é apenas encarando o que existe dentro de você que a transformação começa. O silêncio não é a ausência de vida, mas o espaço onde a vida se organiza. Ele é o terreno onde a mente se fortalece. É ali que você aprende a dominar pensamentos, a observar emoções, a distinguir o que está sob seu controle e o que não está. Quem busca sempre a distração jamais será senhor de si, porque vive escravo do barulho que o cerca. Hoje, escolha um momento e desligue tudo. Nem um celular, nem uma música, nem uma voz. Apenas você e o silêncio por 10 minutos. No início, sua mente vai gritar, tentando arrastar você para qualquer distração. Observe esse movimento, sem reagir. Respire. Deixe que o silêncio revele o que você carrega. Quanto mais você repetir esse exercício, mais perceberá que o silêncio não é inimigo, mas aliado. Essa é a primeira lição da solitude, aprender a ouvir o silêncio como mestre. Ele vai incomodar, vai revelar verdades que você não queria ver, mas também vai mostrar a raiz da sua força. E esse é apenas o começo. Porque depois de aprender com o silêncio, você descobrirá algo ainda mais profundo, que estar só não é fragilidade, mas fonte de poder. Muitos confundem solitude com abandono. Pensam que estar só é sinal de fracasso, como se a ausência de companhia fosse uma sentença de vazio. Mas o estoico sabia que a verdadeira solidão não é estar separado dos outros, e sim estar inteiro consigo mesmo. Marco Aurélio dizia: o homem se recolhe em casas de campo, no mar, nas montanhas, mas a verdadeira paz só se encontra dentro de si. Vivemos numa época em que estar só é visto quase como doença. As pessoas correm para preencher cada minuto com vozes, rostos e interações digitais. O medo de se ver sozinho as consome. Mas por quê? Porque a solitude exige coragem. Ela arranca todas as distrações e mostra com clareza brutal aquilo que você tem evitado. Suas dúvidas, suas falhas, suas memórias mal resolvidas.
Estar só é olhar para dentro, e poucos estão prontos para isso. No entanto, é justamente nesse confronto que a força nasce. Pense em um guerreiro. Ele pode treinar em grupo, receber aplausos, ouvir os gritos da multidão. Mas, quando a espada é erguida diante do inimigo, quem luta é apenas ele. Nenhum coro de vozes vai segurar o golpe no lugar dele. Assim também é na vida. Diante das crises, da dor, da perda, somos lançados inevitavelmente na solidão de nossas decisões. E se você não aprendeu a estar só, será esmagado pelo peso do momento. A solitude é como uma forja. O ferro não se torna espada no meio da multidão, mas no calor do fogo e na pressão do martelo. Estar só é se permitir esse processo. É suportar o desconforto até que você perceba que não depende da presença dos outros para ser inteiro. O estoico não despreza a sociedade, mas também não é refém dela. Ele participa do mundo, mas não se perde quando precisa caminhar sozinho. Muitos buscam a aprovação constante para validar sua existência. Mas e se essa aprovação não vier? E se todos virarem as costas? O que restará? O homem que não sabe estar só, cai. O homem que treinou na solitude, permanece. A força não está em ter muitos ao redor, mas em não se quebrar quando todos se vão. Veja a diferença. Quem foge da solidão precisa de companhia para se sentir vivo. Quem domina a solitude leva a sua vida com dignidade, mesmo que não haja testemunhas. E esse é o segredo do estoico inabalável, a capacidade de permanecer firme quando ninguém mais está ali para sustentar sua fé. Experimente passar um dia inteiro realizando suas tarefas habituais sem buscar distrações sociais. Se precisar sair, caminhe em silêncio. Se trabalhar, faça-o sem se perder em conversas paralelas. Use a solidão como treino. Pergunte a si mesmo: se ninguém estivesse olhando, eu ainda faria isso? Se ninguém estivesse aplaudindo, eu ainda escolheria esse caminho? Essas perguntas vão mostrar se suas ações nascem de convicção ou apenas da necessidade de ser visto. Essa é a segunda lição da solitude. A força não vem da presença dos outros, mas da sua capacidade de permanecer inteiro sem eles. E quando você aprende a ser forte sozinho, descobre algo ainda mais poderoso: a clareza mental que só a solitude pode oferecer. A mente humana é como um rio em tempestade, barulhento, turvo, arrastando tudo pelo caminho. É difícil enxergar o fundo quando a água está revolta. Assim é a nossa vida no meio das vozes externas, dos conselhos, das opiniões que se empilham sem cessar. Quando estamos rodeados, ouvimos de tudo: o que devemos fazer, quem devemos ser, como devemos viver. Mas, no fim, qual dessas vozes realmente é a sua? A solitude é o silêncio que faz o rio assentar. Quando você se afasta do ruído, percebe que muitas das suas escolhas não são realmente suas. Foram herdadas de outros, empurradas pela sociedade, aceitas por medo de questionar. É na solidão que você finalmente consegue separar o que é ruído e o que é verdade. Marco Aurélio repetia a si mesmo: se está dentro de ti, então é possível. Se não está dentro de ti, não importa. Essa é a clareza que nasce quando o mundo cala. Pense em quantas vezes você tomou decisões movido pela pressa, pela influência de alguém, pelo medo de decepcionar. Essas escolhas carregam peso, mas raramente carregam sentido. Quando você se dá o direito da solitude, o tempo desacelera. Você percebe que não precisa responder imediatamente. Não precisa decidir às pressas. A clareza surge como uma lâmina afiada. Corta o excesso, elimina o supérfluo e mostra o essencial. A clareza da solitude não é confortável, porque ela revela as mentiras que você contou a si mesmo para continuar vivendo como vive. Ela mostra que muito do que você chama de necessidade é apenas apego. Mostra que aquilo que você chamava de amizade talvez fosse apenas dependência. Mostra que grande parte da sua dor vem de se alinhar com expectativas que nunca foram suas. Esse choque pode ser doloroso, mas também é libertador.
O estoico não busca clareza para se sentir bem, mas para viver de forma justa e firme. Ele sabe que um homem cego pelas opiniões dos outros é um homem perdido. Por isso, aprende a suportar o silêncio. Aprende a se ouvir sem se enganar. Aprende a distinguir o que é essencial do que é apenas ruído. Essa é a visão que a solitude oferece. Um olhar implacável sobre si mesmo, sem máscaras, sem distrações. Veja como o contraste é claro. Quem nunca se afasta do barulho, nunca descobre sua própria voz. Ele fala com palavras emprestadas, pensa com ideias herdadas, vive uma vida que não é sua. Já aquele que suporta o silêncio da solitude, descobre uma clareza rara. Ele sabe o que deve fazer, mesmo quando todos ao redor dizem o contrário. E é essa clareza que o torna inabalável. Reserve um momento do dia, pode ser meia hora, em que você se afaste de todo ruído. Sem celular, sem conversas, sem distrações. Apenas você e o silêncio. Nesse tempo, faça uma única pergunta a si mesmo. O que realmente importa para mim? Não busque respostas imediatas, apenas espere. O silêncio vai começar a mostrar pouco a pouco a verdade que você tem evitado. Essa é a terceira lição da solitude. O silêncio não é vazio, é clareza. E quando você a encontra, percebe que o mundo inteiro pode tentar lhe confundir, mas dentro de você existe uma direção que não pode ser abalada. E é essa clareza que abre espaço para a próxima revelação. A solitude não apenas ilumina, ela também liberta. Poucos compreendem a liberdade que existe em estar só. Para a maioria, a solidão é um cárcere, uma ausência que sufoca. Mas, para o estoico, a solitude é exatamente o contrário. Um espaço onde as correntes invisíveis se rompem. É nela que você descobre que a maior prisão nunca foi o quarto escuro, nem a cidade cercada por muros. A maior prisão é a dependência constante dos outros para se sentir inteiro. Quantas vezes você adiou decisões esperando aprovação? Quantas vezes silenciou sua voz com medo do julgamento alheio? O peso da expectativa é uma corrente que você mesmo carrega, e a solitude, com sua crueza, expõe essa escravidão. Marco Aurélio lembrava: o homem livre é aquele que vive conforme a razão, não conforme o aplauso da multidão. Essa é a essência da liberdade, não precisar de plateia para existir. A solitude o força a perceber que sua dignidade não pode depender da validação externa. Quando você está só, não há palmas, não há críticas, não há espelhos distorcidos. Resta apenas você, com suas escolhas e sua consciência. Isso pode ser assustador, porque significa que não há desculpas, não há ninguém para culpar, não há ninguém para esconder suas fraquezas. A solitude arranca todas as máscaras, e é exatamente nisso que reside sua força. Pense na diferença entre alguém que só age quando é visto e alguém que age corretamente, mesmo que ninguém o observa. O primeiro é um escravo. Vive de encenações, alimentado pelo olhar externo. O segundo é livre, porque sua integridade não depende da vigilância de outros. Essa liberdade só nasce no silêncio da solitude. É um pacto secreto com a própria consciência, inquebrável e invisível. Mas cuidado! A liberdade da solitude não é isolamento do mundo, e sim independência dele. O estoico não foge da sociedade, mas não se torna refém dela. Ele participa, convive, ajuda, mas nunca permite que sua paz dependa de algo que não controla. Isso é liberdade. Poder caminhar entre os homens sem ser moldado por suas sombras. Veja como o contraste é brutal. Quem não suporta estar só sempre buscará muletas emocionais. Precisa de mensagens constantes, de atenção, de barulho para não se sentir vazio. Esse vazio nunca é preenchido, porque não é externo. Já aquele que suporta a solitude descobre que a liberdade verdadeira não está em possuir ou conquistar, mas em não precisar. Ele aprende a estar bem mesmo quando tudo lhe é tirado. Passe um dia fazendo uma atividade significativa completamente só. Caminhar, escrever,
treinar ou até almoçar em silêncio. Observe como a mente busca compulsivamente por distração ou companhia. Cada vez que sentir essa necessidade, pergunte: isso é real ou é apenas medo de estar só comigo mesmo? Com o tempo, essa prática se transforma em poder. Essa é a quarta lição da solitude. A liberdade não é ter tudo, mas não precisar de nada além da sua própria mente íntegra. Quem descobre isso deixa de ser manipulado pelo olhar dos outros. E é dessa liberdade que nasce a próxima revelação. A solitude não apenas liberta, ela fortalece a disciplina que sustenta a vida estoica. A solitude não é apenas refúgio, é campo de treinamento. Estar só força a mente a se disciplinar, porque não há distrações, nem muletas emocionais, nem aplausos para mascarar sua fraqueza. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A disciplina nasce quando você aprende a exercer esse poder dentro do próprio silêncio. No dia a dia, a maioria das pessoas age impulsivamente. Se sente ansiosa, liga para alguém. Se está triste, busca distração imediata. Se sente raiva, reage. A mente se torna um rio selvagem, carregando tudo consigo sem direção. A solitude interrompe essa corrente. Quando você está só, não há alternativas fáceis. Restam apenas suas escolhas conscientes. É nesse espaço que a disciplina é construída, não como castigo, mas como treino silencioso da mente. Sêneca comparava a vida a um navio no mar tempestuoso. Sem disciplina, você é arrastado pelas ondas, reagindo ao primeiro vento contrário. Com disciplina, aprende a manejar o leme, mesmo quando tempestades externas tentam derrubá-lo. A solitude é o momento de praticar esse manejo interno. Cada impulso contido, cada emoção observada sem reação imediata é um golpe de martelo na mente, moldando uma fortaleza que nada nem ninguém poderá destruir. Imagine que surge uma crítica inesperada no trabalho. A reação automática é sentir raiva, ansiedade ou vergonha. Quem nunca treinou a mente na solitude, reage, cede às emoções, alimenta o turbilhão interno. O estoico, que treinou em silêncio, observa, respira, analisa. Isso está sob meu controle ou não? Se não está, não se perturba. Se está, age com clareza e propósito. Esse padrão não é natural para todos, mas a disciplina cultivada na solidão torna-o automático. E não se trata apenas de emoções. A solitude fortalece hábitos, rotinas, decisões que moldam sua vida. Acordar sem precisar de motivação externa, cumprir tarefas sem aplausos, perseverar mesmo quando ninguém vê, tudo isso é treino. Cada momento sozinho, quando usado conscientemente, é como afiar uma lâmina que mais tarde servirá para cortar qualquer desafio que a vida apresente. Escolha uma tarefa que normalmente você adia ou que realiza apenas com supervisão ou incentivo de outros. Faça-a sozinho, sem pressa, sem distrações, mantendo a atenção total no que faz. Observe as emoções que surgem, preguiça, frustração, impaciência, e pratique não reagir de forma automática. Repita diariamente. Com o tempo, verá que a disciplina cultivada no silêncio se traduz em força inabalável no mundo real. Essa é a quinta lição da solitude. A disciplina nasce quando você aprende a agir sem depender de nada além de sua própria mente. É nesse espaço silencioso que o estoico se torna inabalável, capaz de enfrentar o caos externo sem se perder. E uma vez que a disciplina está consolidada, surge a próxima verdade. A solitude revela a verdadeira coragem, que vai além do medo e da exposição. A coragem que a maioria conhece é ruidosa, aplausos, glória, reconhecimento, mas a coragem estoica é silenciosa. Ela não precisa ser vista nem compreendida. Ela surge quando você está sozinho, sem espectadores, sem validação, apenas você e o peso da realidade. A solitude se torna a arena onde o verdadeiro caráter é testado. Quando enfrentamos o mundo sem a proteção do coletivo, percebemos quantos medos eram apenas ilusões, sustentados pelo conforto da multidão. O medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de se expor.
Todos eles se dissipam quando não há ninguém ao redor para alimentar a ansiedade. Marco Aurélio lembrava: o que não é útil para a colmeia, não é útil para a abelha. Mas sua virtude deve ser útil apenas a si mesmo. É nesse princípio que a coragem nasce. Agir corretamente, mesmo quando ninguém observa, mesmo quando nada parece recompensador. A solitude revela quão grande é a sua dependência do externo. Você percebe que, quando sozinho, a mente se sente tentada a recuar, a ceder, a se proteger. E é justamente nesse ponto que a coragem precisa se manifestar. Não a coragem da ação heróica diante dos outros, mas a coragem de encarar suas próprias sombras, suas fraquezas, seus erros não resolvidos. Enfrentar a si mesmo é mais assustador do que enfrentar qualquer inimigo externo, e poucos têm a audácia de fazê-lo. Imagine sua mente como um quarto escuro. No primeiro instante você hesita, sente medo, procura qualquer saída. Mas, se permanecer ali, olhando para a escuridão sem desviar os olhos, percebe que não havia monstros esperando por você. Apenas sua própria percepção distorcida. Essa é a coragem silenciosa. Enfrentar o que há de mais difícil dentro de você e continuar firme. Pense numa situação recente que lhe causou ansiedade ou medo. Em vez de buscar distrações ou conselhos imediatos, sente-se em silêncio e reviva mentalmente a situação. Observe suas emoções sem reagir, sem fugir. Questione: o que realmente é meu medo? E o que é apenas expectativa ou julgamento externo? Esse exercício fortalece a coragem interna, porque ensina a não depender do externo para sustentar a força. Todos os dias, escolha pelo menos um momento para encarar uma pequena dificuldade sem recorrer à ajuda externa. Seja falar algo difícil, enfrentar uma decisão complicada ou apenas lidar com um sentimento desconfortável sozinho. Cada desafio suportado em silêncio constrói uma coragem que não pode ser abalada pelo mundo exterior. Essa é a sexta lição da solitude. A verdadeira coragem não é barulhenta, é silenciosa e nasce quando ninguém está olhando. E quando a coragem se alia à disciplina e à clareza, surge a última revelação, a aceitação da mortalidade e a serenidade que ela proporciona. A morte é a sombra constante que acompanha cada um de nós, silenciosa e inevitável. Para muitos, sua presença provoca ansiedade, negação e fuga. Mas para o estoico, a morte é apenas mais uma lei natural, tão inevitável quanto o nascer do sol ou o cair da chuva. A solitude oferece o espaço necessário para encarar essa realidade sem pânico, sem distrações, apenas com clareza e serenidade. Marco Aurélio escrevia: não se deixe ser tomado pelo temor da morte. Cada instante de vida pertence a você, e cada instante morto é apenas o que deve ser. Ao refletir sozinhos sobre a finitude, percebemos que grande parte de nossas preocupações diárias, ciúmes, vaidades, disputas, se dissolvem diante da inevitabilidade do fim. A consciência da morte não paralisa, ela purifica, clareia prioridades e fortalece a mente para viver com propósito. A solitude permite que você enfrente o medo mais profundo, o de perder tudo, inclusive a própria vida. Sem distrações externas, você observa seus pensamentos mais íntimos, suas preocupações mais persistentes. É nesse confronto que a serenidade se forma. Não é ignorar a morte, mas aceitá-la como parte natural do círculo da vida. Cada momento sozinho é uma oportunidade de praticar essa aceitação. Imagine a vida como um rio. A correnteza segue seu curso e não há como impedir o fluxo. Resistir ao inevitável só gera frustração. Aceitar o fluxo, compreender que a morte é apenas a última curva do rio, permite navegar com tranquilidade, mesmo em meio às tempestades. O estoico não teme o fim. Teme apenas viver sem consciência e sem direção, enganado pelo barulho do mundo. Reserve alguns minutos diariamente para refletir sobre a própria mortalidade, não de forma mórbida, mas para lembrar que cada ação tem valor porque é finita
e que cada escolha deve ser guiada por virtude, não por medo ou vaidade. A prática regular dessa reflexão constrói uma mente imperturbável, que permanece calma mesmo diante do caos ou da perda. Escolha um momento de solitude e visualize que cada preocupação que você carrega será insignificante diante do inevitável. Pergunte a si mesmo: se eu soubesse que hoje é meu último dia, como eu agiria? Com raiva? Com pressa? Com apego ou com serenidade? A resposta revela o que realmente importa e fortalece a capacidade de viver com consciência plena. Essa é a 7ª lição da solitude. A serenidade nasce quando você aceita a morte como parte da vida e entende que nada externo pode perturbar sua mente quando ela está alinhada à razão. Quando a disciplina, a coragem, a clareza e a liberdade se unem à aceitação da finitude, surge o estoico inabalável, alguém que, mesmo sozinho, permanece firme, completo e sereno. E é a partir desta serenidade que chegamos à conclusão da jornada. Como aplicar todas essas lições diariamente para transformar completamente a vida? Agora que você percorreu as 7 lições da solitude, é hora de unir tudo em prática. Não se trata de teoria, mas de exercícios que transformam a mente e moldam o caráter. O estoico inabalável não é aquele que nunca enfrenta dor ou medo, mas aquele que constrói força, disciplina e clareza dentro de si, mesmo diante do caos, mesmo sozinho. A primeira lição, o silêncio como mestre, ensina a ouvir a si mesmo, a distinguir pensamentos passageiros daquilo que realmente importa. Praticar momentos de silêncio diário cria espaço para reflexão, tornando suas decisões conscientes e intencionais. É a base que sustenta todas as outras lições. A segunda lição, a força de estar só, mostra que a verdadeira independência não vem do poder sobre os outros, mas do domínio sobre si mesmo. Estar só deixa claro que você não precisa de aprovação ou distração externa para agir corretamente. A solitude é a academia da força interior. A terceira, clareza na solidão, revela o essencial. Em silêncio, você consegue enxergar o que realmente importa, separar o útil do supérfluo e identificar os ruídos que desviam sua atenção. Essa clareza permite escolhas mais sábias e decisões mais firmes, mesmo diante de pressões externas. A quarta, liberdade de estar só, demonstra que estar independente do olhar alheio é libertador. Liberdade não é acumular posses, aplausos ou reconhecimento, mas não depender deles. Quando essa liberdade é internalizada, nenhum evento externo pode perturbar sua paz. A quinta lição, disciplina no silêncio, transforma essa liberdade em prática diária. É agir corretamente, cumprir responsabilidades e manter hábitos, mesmo quando ninguém observa. A disciplina da solitude é treino para a mente inabalável, que não se abala com crises ou tentações. A sexta, coragem no silêncio, fortalece a habilidade de enfrentar medos e confrontar emoções difíceis sozinho. O estoico não busca aplausos ou glória, sua coragem nasce do enfrentamento interno, da decisão de agir certo mesmo quando ninguém está olhando. A sétima e última lição, serenidade diante da morte, ensina que aceitar a finitude traz liberdade definitiva. Ao reconhecer que nada externo tem poder sobre você e que a morte é parte natural da vida, cada escolha ganha sentido e cada momento se torna uma oportunidade de viver com virtude. Como aplicar tudo isso diariamente?